Olá! Bem-vindos a esta nossa análise visual, onde nós vamos fazer uma verdadeira subida, passo a passo, através da palavra viva de Deus, no Salmo 125. O nosso objetivo hoje é bem claro: descobrir o caminho seguro e estruturado para a verdadeira estabilidade e felicidade. A Bíblia nos ensina a verdade de uma forma incrivelmente prática para a nossa vida, e nós vamos ver exatamente como esse texto sagrado nos guia nessa jornada. Vamos lá? Aqui está o mapa da nossa peregrinação espiritual. Nós vamos passar por 5 pontos: a jornada a Jerusalém, inabaláveis como o Monte Sião, o cerco de proteção, a promessa contra a opressão e terminamos com justiça, graça e paz. Vamos examinar essa passagem versículo por versículo para entender o contexto histórico, a aplicação prática na nossa rotina e, claro, como tudo isso se cumpre perfeitamente em Jesus Cristo. Ponto número 1. A jornada a Jerusalém. A gente começa entendendo como era essa subida, tanto física quanto espiritual, do povo de Israel. Pensa comigo no cenário. Jerusalém fica no alto de uma montanha, num platô elevado a uns 750 metros de altitude. Enquanto os crentes caminhavam fisicamente por aquelas estradas íngremes, que muitas vezes eram bem perigosas, rumo às festas anuais, eles iam cantando esses salmos. Era uma confissão de fé coletiva, entende? Cantar essas verdades traziam um foco gigantesco e unia o povo enquanto eles suportavam o cansaço da caminhada. E isso nos leva à seção 2, inabaláveis como o Monte Sião. Vamos ver como esse cântico constrói logo de cara um alicerce de confiança absoluto. Sabe o que é realmente interessante nesse versículo de abertura? Ele não promete uma vida livre de tempestades, de jeito nenhum. A promessa aqui é de uma estabilidade que simplesmente não pode ser abalada, justamente no meio dessas tempestades. Ser comparado a uma montanha significa ter raízes profundas, algo que o vento bate, mas não derruba. E olha que fascinante a palavra hebraica original para confiar, que é batar. A verdadeira confiança não é só você concordar mentalmente com algo, é uma entrega relacional contínua, é um abandono ativo. É muito parecido com aquela criança que pula de olhos fechados, sem medo nenhum, nos braços do pai, porque ela tem certeza absoluta de que ele tem força para segurá-la. É essa confiança que o Salmo pede. E aqui a gente tem uma ponte teológica sensacional. A estabilidade física lá do Monte Sião terreno, que era a base do templo, aponta e prefigura de forma perfeita a estabilidade eterna que a gente encontra hoje. Como? Quando nós construímos as nossas vidas inteiramente sobre Cristo. Ele é a nossa pedra angular, o verdadeiro Sião. Então, o que isso significa para nós cristãos na prática? O ponto crucial hoje é ancorar a nossa identidade unicamente no Senhor. É muito fácil, mas muito fácil mesmo, deixar a nossa segurança apoiada nas areias inconstantes de uma conta bancária, de um emprego ou de status social. A gente precisa dar uma olhada honesta para dentro e reorganizar a nossa hierarquia interna. Se uma crise financeira te faz desmoronar completamente, é porque o seu fundamento precisa voltar a ser inteiramente Cristo. Terceiro ponto do nosso estudo, o cerco de proteção. Já olhamos para a base, agora vamos olhar para fora, para o incrível perímetro de defesa ao nosso redor. Imagina a cena. Ao chegarem perto da cidade, os peregrinos olhavam para o Monte Sião e percebiam que ele não era o pico mais alto da região. A cidade era protegida de forma ativa por um anel de montanhas bem maiores ao redor dela. E o salmista usa essa imagem visual para nos ensinar algo poderoso. Assim como aquelas montanhas literais ali, como o Monte das Olivas, formavam uma muralha defensiva intransponível contra os exércitos inimigos, a verdade teológica aqui é focada em Cristo. O mesmo Cristo que criou essas montanhas atua hoje como uma barreira invisível, permanente e impenetrável ao redor do seu povo. Ninguém, absolutamente ninguém, pode arrebatar as ovelhas da mão dele. Trazendo isso para o nosso dia a dia, a gente precisa mudar a forma como vemos a oração. Não dá para tratar a oração só como um botão de pânico, aquele pedido de socorro desesperado na hora da emergência. Ela tem que ser o nosso reconhecimento diário de que esse perímetro protetor de Deus já está ali, ativo. E tem mais. Pais, líderes, nós somos chamados a espelhar esse mesmo cuidado, oferecendo uma presença firme e visível para aqueles que nós lideramos e cuidamos. Isso nos leva à nossa seção 4, a promessa contra a opressão. Sabendo dessa proteção, como a gente lida com a realidade dura de viver num mundo que está quebrado? Pois é, esse versículo vai direto na ferida. Ele responde àquela pergunta angustiante que quase todo cristão já fez. Se Deus realmente nos cerca com tanta proteção, por que a gente ainda sofre opressão? Por que enfrentamos lideranças ou situações tão injustas?
A resposta maravilhosa está na soberania de Deus sobre o tempo. Deus limita as nossas provações. Essa palavra, cetro, representa o domínio dos ímpios, e a garantia aqui é que esse domínio tem prazo de validade, é temporário. E por que Deus limita esse tempo? Exatamente para preservar a nossa integridade, impedindo que a gente seja tentado a ceder além daquilo que conseguimos suportar. Se a gente olhar para a dimensão profética disso tudo, o cumprimento final dessa promessa aponta direto para o retorno triunfante de Jesus. Ele é o verdadeiro rei que vai voltar para arrancar de vez esse cetro da impiedade e instaurar um reino eterno de justiça absoluta. Então, qual é a lição prática para nós hoje? Quando a pressão no trabalho aumentar, quando o mercado te apertar, você precisa manter a sua integridade intacta. A tentação de dar aquele famoso jeitinho, de usar métodos corruptos só para bater uma meta ou sobreviver a uma crise é enorme. Mas o nosso chamado é claro: não estenda suas mãos para a iniquidade, custe o que custar. Finalmente, chegamos à seção 5, Justiça, Graça e Paz. É o pico final da nossa ascensão, onde o salmo muda de uma declaração de confiança para uma oração super intensa. O salmista nos dá um alerta muito sério aqui. O desvio na nossa fé, a apostasia, ela quase nunca acontece da noite para o dia. Sabe como começa? Começa quando a gente passa a tolerar desvios pequenos, escolhas tortuosas no nosso caminhar. Só que, em contraste com isso, a oração pede que Deus faça o bem aos que buscam ter um coração reto. Isso mostra de um jeito lindo a virada de chave da nova aliança. Antigamente, debaixo da lei, receber o bem de Deus dependia de um desempenho perfeito do povo. Mas o Evangelho inverte tudo isso. Jesus cumpriu toda a lei no nosso lugar. Nós recebemos a bondade de Deus não pelos nossos acertos, mas baseados na justiça de Cristo. Ele nos fez o bem quando nós ainda éramos inimigos e falhos. E preste muita atenção nisto, porque é o coração da nossa fé. A salvação no cristão é unicamente pela graça. Todo que crê que Cristo é seu Salvador e Senhor é salvo. A nossa estabilidade eterna está 100% garantida no sacrifício dele na cruz, e não no nosso próprio suor. Já que dependemos totalmente dessa graça maravilhosa, como devemos viver? Primeiro, orando uns pelos outros, citando o nome das pessoas que você sabe que estão buscando a retidão. Segundo, matando no ninho qualquer pequeno desvio moral, qualquer pecadinho de estimação antes que ele te tire do caminho. E por último, nós precisamos aprender a cantar e celebrar a proteção de Deus agora, durante a caminhada, no meio da luta, e não só quando o problema já foi resolvido. Fechando a nossa análise do Salmo 125, sabendo que a verdadeira e eterna paz foi comprada de uma vez por todas pelo sangue de Jesus, eu deixo essa pergunta para você. Sobre qual base você está construindo a sua paz hoje? Você está descansando de verdade na graça de Deus, cercado pelo cuidado dele, ou você ainda está na ilusão de que a sua própria força é que vai te sustentar? Que a gente possa colocar toda a nossa confiança no único que é verdadeiramente inabalável. Até a próxima!